Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de começar o vídeo de hoje agradecendo você que tirou um tempinho para acompanhar esse vídeo de hoje, dando boas-vindas a você nesse novo ano de 2022, desejando você aí que tenha um ano de muito sucesso, muitas realizações na sua vida pessoal, na sua carreira profissional, né? Que você tenha, que seja um ano muito melhor que 2021, seja um ano de paz, principalmente de saúde, gente, de saúde, né? Nós vivemos aí um momento histórico, né, a qual viemos superando mês a mês, né? E 2022, creio ser um ano onde a gente consiga finalizar essa crise sanitária que a gente vive, né? Então, muito cuidado, né, gente, em relação aí ao Covid, que ainda se mantém, se sustenta aí, né? Mas nós temos que seguir a vida, nós temos que tocar a vida, né? Então a gente segue com o primeiro vídeo, aliás, do ano de 2022, né? Continuando tratando de assuntos relacionados à hidráulica, à pneumática, né? Sempre com ênfase na manutenção, tá pessoal? O vídeo de hoje é um vídeo onde eu falo sobre um assunto que me chamou muita atenção ainda em janeiro, tá? Janeiro foi um ano que começou agitado, foi um ano, pelo menos para mim, né? E isso eu trago para vocês também. Foi um ano que começou agitado, um ano onde eu tive que começar a primeira semana aí já correndo atrás da máquina em alguns clientes, em alguns serviços, né? E eu tive já, inclusive, um trabalho voltado para gerenciamento de contaminação, onde me chamou um pouco a atenção, né? Conversando com pessoas, clientes, isso me motivou a fazer o primeiro vídeo desse ano, certo? Que eu trago para vocês algumas dicas e algumas orientações, certo? Falando sobre óleo lubrificante, óleo hidráulico, em geral, algumas dicas. Em síntese, muitas coisas que eu trago aqui hoje eu já falei em alguns vídeos passados, mas não organizado da forma como está no vídeo de hoje, né? Então as informações não estão organizadas e dedicadas ao assunto de hoje, tá? O principal tópico, tá? O principal tema, o que me motivou a fazer o vídeo de hoje. Eu preciso trocar a carga de óleo de quanto em quanto tempo? Essa é a pergunta chave do vídeo de hoje, certo, pessoal? É preciso trocar a carga de óleo de quanto em quanto tempo? Tá? Então essa é a pergunta que eu trago e que eu vou falar um pouquinho para vocês, embasado na minha experiência, um pouquinho na área técnica também, tá? Mas para isso eu gostaria de explicar um pouquinho sobre óleos lubrificantes, né? Óleos hidráulicos. Nós temos alguns tipos de óleos hidráulicos, né? Então é importante a gente sempre ressaltar aqui que o óleo mais comum, ele é o óleo da base mineral, né? A gente tem o naftênico, parafínico, né? Mas vamos nos ater nas informações mais básicas. Então ele é o óleo de base mineral, esse é o mais simples que a gente tem, tá? Mas nós temos outros tipos de óleos também, tá? Quando a gente trata de óleo lubrificante, vale aqui a gente ressaltar que a gente tem o óleo automotivo e o óleo industrial, certo? Isso gera um pouco de confusão, então eu gostaria de explicar aqui mais ou menos como se trata essas informações. Quando existe a norma SAE, né, de Society American Automotive, né? Então a Society American Engineer ou Society Automotive Engineer, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos, né, que foi criada, né, para tratar de assuntos relacionados à linha automotiva, né? E ali, então, com base nisso, se criou
essa sociedade criou algumas normas relacionadas a óleo para a linha automotiva. Por isso que você vai ver aí o óleo SAE 20, o óleo SAE 40, né? Diferente na indústria, que se usa outra nomenclatura. Quando a gente fala em óleo SAE, tá? Existe aí, como a gente está falando de indústria automotiva e carros, e, enfim, pode estar em... eles podem estar em qualquer parte do mundo, né? Então, existe aí alguns tipos de óleo, né? Por exemplo, vamos falar, o SAE20 e o SAE40 estão relacionados à viscosidade, certo? Existe também o SAE20, a nomenclatura SAE20, que seria a nomenclatura para verão, SAE20. Tá? Existe ainda na mesma viscosidade o SAE20W, que seria uma nomenclatura para inverno, né? Então são óleos que têm propriedades diferentes em relação à viscosidade, porque no inverno o óleo tende a trabalhar em temperaturas menores e a viscosidade aumentar, né? E no verão o óleo tende a trabalhar com temperaturas mais altas e a viscosidade diminuir. Então essa é a relação da viscosidade, né? Quanto maior a temperatura do óleo, altera a minha viscosidade. Então quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade, tá? E isso é um gráfico exponencial que existe, tá? Então realmente poucos graus alteram significativamente a viscosidade do óleo. E existe aí também, dentro da norma SAE, da linha automotiva, óleos multiviscosidade, que servem para temperaturas de verão e inverno. Exemplo, uma nomenclatura SAE 15 W50, né? Então existe aí óleos para multiviscosidade, certo, pessoal? Então é só para você entender que quando a gente fala em óleo SAE, a gente está falando de óleo mais voltado para linha automotiva, né? Óleo de motor, óleo de lubrificação de motores, por exemplo, né? O nosso caso aqui é a indústria, tá? Então, geralmente a gente se baseia numa norma DIN, tá? Onde especificam os graus de viscosidade. Geralmente, tá? Nos óleos lubrificantes industriais, ou até mesmo óleos hidráulicos, né? A gente usa os indicadores, as letras VG, né? Viscosity Grid, né? O grau de viscosidade. Então, por exemplo, os óleos mais comuns na indústria são os VG32, os VG46, os VG68. Esses seriam os mais comuns. Mas ainda temos outros tipos de graus de viscosidade. Temos o VG10, temos o VG22, né? Temos o VG100, VG150. Né? Para sistemas de lubrificação de redutores, por exemplo, existe o VG220, VG320. Tá? Então isso está relacionado à viscosidade do óleo. Certo, pessoal? Então é importante sempre a gente diferenciar que existe óleo para a linha automotiva e óleo para a linha industrial. Geralmente isto tem uma diferença grande, principalmente na parte de pacote de aditivos. Tá? Dentro da linha industrial, nós temos aí basicamente alguns tipos de óleo. Tá? Temos o óleo de base mineral, né? Geralmente aí homologados por alguns fabricantes, seria o óleo HF0, HF1, HF2, né? HF0 e HF2, óleos geralmente anti-desgaste, HF1 sem os aditivos anti-desgaste, né? Nós temos aí também óleo sintético, mas eu vou por escala, né? Nós temos então os óleos minerais, tá, pessoal? De base mineral, de base do petróleo. Nós temos os óleos com emulsão, tá? Para que possa se entender, com emulsão água-óleo. Geralmente aí existe aí um percentual de 40% nessa divisão 40-60 dessa emulsão água-óleo, tá? Isso aí já voltado para grandes sistemas, né? Temos aí um óleo, temos aí a emulsão, aliás, lubrificantes. Agora não vamos falar de óleo, vamos falar de lubrificantes, vou tratar desta forma.
Temos aí os lubrificantes de emulsão água glicol, né? Então são lubrificantes aí para trabalhar com temperaturas, eles têm uma estabilidade em relação à viscosidade, tá? Existe aí óleos para trabalhar com temperaturas extremamente baixas, geralmente recomendado, tá? Então não vou me ater nem no vídeo de hoje nem as informações, nem vou adentrar no assunto de óleos de emulsão, nem água-óleo, nem água glicol, né? Não óleos lubrificantes, mais uma vez, desculpa gente, lubrificantes, água, óleo e água glicol. Existe aí um outro lubrificante, sim, a óleo, éster fosfato, é um outro tipo de lubrificante, né? São lubrificantes que têm aí uma propriedade de que permite trabalhar com altas temperaturas, né? Sem gerar a inflamabilidade, relacionado ao ponto de fulgor dele, né? Um ponto de fulgor muito alto, que pode chegar até 550 graus Celsius. Um óleo de base mineral, ele normal, né? Um óleo mineral simples, ele poderia ter um ponto de fulgor aí, geralmente tem até na faixa de 200, 220 no máximo aí, tá? Enquanto o óleo éster fosfato, ele permite trabalhar e ter na faixa de 500, 550 graus, tá? Ele tem um problema, esse tipo de óleo ele tem um problema, que ele tem uma reação química que agride as propriedades muito intensa, né? Que agride as propriedades de vedação, então ele não pode trabalhar com qualquer tipo de vedação, geralmente tem que ser vedação em Viton, né? Dependendo do tipo do acabamento de tinta, ele pode também remover, enfim, então depende muito aí de como é a construção do sistema hidráulico reservatório. Esse tipo de coisa tem que ter aí as suas características específicas, né? Um reservatório com pintura interna, por exemplo, tem que tomar cuidado porque existe aí algumas orientações em relação a esse óleo éster fosfato, né? Eu particularmente até então vi em uma aplicação única na linha de geração de energia, mas para turbina de geração de energia, turbina termoelétrica, mas existe as suas aplicações específicas, né? Existe também dentro dos tipos de óleo, existe o óleo semissintético, né? Que é um óleo que tem uma característica superior ao óleo de base mineral, né, pessoal? E existe então o que eu havia comentado no início, o óleo sintético, né, que é o óleo HF5, né? Então esse sim é um óleo com uma performance de trabalho muito superior, né? E é um óleo aí que ele tem uma propriedade de limpeza no sistema muito grande, né? Ele não permite incrustações nas tubulações, é um óleo realmente desenvolvido para sistemas hidráulicos, tá? De alta pressão. Então o óleo sintético é um óleo desenvolvido, porque o óleo de base mineral, ele é um óleo que, ele, como o próprio nome já diz, ele é de base mineral e tem um pacote de aditivos que faz com que que permita trabalhar em sistemas hidráulicos, né? Então tem aí o mineral geralmente dedicado para sistema de baixa pressão, de alta pressão, para lubrificação, né? Mas ele é um óleo base. Já o óleo sintético não, é um óleo específico, direcionado para sistemas hidráulicos, tá? Então é um óleo desenvolvido para sistemas hidráulicos, então isso permite com que ele tenha uma característica, uma performance muito melhor em lubrificação. Geralmente são óleos que têm viscosidade aí de 32, 46, tá, pessoal? Então, característica ele trabalha muito bem, né, as 4 funções do óleo hidráulico, que é o que? A lubrificação dos componentes, é uma das funções do óleo hidráulico. Outra função, falando em lubrificação, né, a geração de força, né? Então, gerar força é uma das... exercer a sua função de trabalho, né? A troca térmica, né, pessoal? E a vedação
entre as folgas dos componentes hidráulicos, as bombas, as válvulas. Então assim, ele tem uma propriedade de estabilidade em relação à viscosidade muito interessante, né, versus temperatura, né, que permite com que ele tenha aí uma grande performance em relação às 4 funções do óleo, tá, em relação à sua viscosidade, né. Então nós temos aí expostos os principais tipos de óleo, né. Claro que aí existe óleo biodegradável, enfim, mas o foco aqui era relacionado à nossa pergunta do início, tá? Aonde a gente começa a costurar todas as informações trazidas até aqui, relacionado à pergunta, né? Até quando eu posso, ou de quanto em quanto tempo eu posso trocar a carga, ou eu preciso trocar a carga de óleo do meu sistema hidráulico? Qual é o problema, pessoal, de você trocar a carga de óleo do sistema hidráulico? Hoje, para você ter uma ideia, se você pegar um óleo de base mineral, de um bom pacote de aditivação, tá? Seja ele de fabricante Shell, Mobil, né? Você vai estar pagando aí em média uns R$500 o tambor de 200 litros, tá, pessoal? Então isso, vamos dizer assim, que há alguns anos atrás você pagaria, 2 anos atrás você pagaria 250. Eu estou estimando valores, não trabalho com óleo, não sei. Pessoal aí que trabalha com óleo, pessoal que fornece óleo ou que tem a noção de custo um pouco melhor, pode comentar aqui, pode deixar o comentário aqui no seu vídeo, né? Aqui no meu vídeo aqui, fale um pouco sobre isso também, contribua com o assunto, né? Então, até 2 anos atrás você tinha aí um custo a qual inflacionou muito relacionado ao preço do barril do petróleo lá fora, né? Não é segredo para ninguém, com que todo o produto baseado, que tem a sua base de petróleo aumentou muito, tá aí a gasolina, né, pessoal, que aumentou muito, o diesel, então dói no bolso aí no nosso dia a dia. E não seria diferente em relação ao óleo, ao lubrificante, sendo que ele é de base mineral. Então, pessoal, o óleo automaticamente, tá, ele dobrou o seu custo, né, praticamente em relação de 2 anos para cá, né, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos o real, que é a nossa moeda corrente, muito desvalorizada. Um pouco antes da pandemia já vinha sendo desvalorizado o real, né? Então, com o advento da pandemia, a gente teve aí, né, uma condição muito desfavorável para a gente, tá? Onde o nosso óleo, o nosso lubrificante básico, o óleo de base mineral, teve aí o seu custo praticamente dobrado, né? Esse lubrificante, o de base mineral, pessoal, era o nosso produto de entrada, tá, para sistemas hidráulicos, porque o óleo de base sintética, ele tem um custo infinitamente maior, tá, pessoal? Ele é muito mais alto o custo do óleo sintético. Ele é muito melhor, como eu disse para vocês, é um óleo de alta performance, mas ele tem o seu custo muito mais elevado, tá? Então eu logicamente que não é nem questionável isso. Eu vou basear o assunto do vídeo de hoje no óleo de base mineral, mas as mesmas características, as mesmas dicas, as mesmas informações do óleo de base mineral vai servir com muito mais relevância para o óleo sintético em virtude do seu custo, né, pessoal? O que acontece? O óleo, tá? Quando não se tem os devidos cuidados com a manutenção, o óleo ele vai sofrendo sim desgastes, né, pessoal? Ele vai sofrendo ingresso de contaminação de umidade, né? Já é visto aí, para quem não tem essa informação ou para quem desconhece um pouco, recomendo voltar alguns vídeos atrás aqui na minha página e ver lá, tem alguns assuntos que falam sobre contaminação por água, né? Então, onde fala que o óleo ele tem uma saturação máxima de umidade em torno aí, dependendo do sistema, de 300, aliás, de 0,04
0,03 a 0,04% ou 300, 400 ppm, né? Então, quando do ingresso de umidade, independente da fonte, né? Você vai criando uma deterioração também do óleo, né? O alto índice de contaminação, o alto volume de contaminação, né? Ele vai contribuindo, dependendo dos tipos de contaminantes, os tipos de metais que você tem, os tipos de contaminantes, ele vai alterando as propriedades de índice de acidez do óleo, do IAT, né? Então, onde eu quero chegar com isso? O não cuidado com o óleo, né, ele vai gerando aí uma deterioração do óleo, porque vai aumentando, né, os parâmetros que você tem que cuidar em relação à contaminação, e automaticamente você também vai deteriorando e sim perdendo suas propriedades de lubrificação por causa do pacote aditivo, que também vai perdendo, né? Então, o que você tem que fazer, pessoal? A dica principal é tratar e gerenciar esse sistema hidráulico, fazer o gerenciamento da contaminação. Vamos lá. Tem fabricantes que recomendam a troca periódica do óleo, 6 meses, 1 ano. Tem fabricantes com máquinas de alta ciclagem. Não estou aqui para questionar os critérios desse fabricante. Mas o que eu gostaria de deixar aqui para você, o recado que eu gostaria de deixar aqui para você é que, na maioria, lógico que se você tem uma máquina em garantia, se você tem uma máquina que o fabricante lhe dá assistência, você vai ter que seguir o que pede o fabricante. Mas a maioria das máquinas no Brasil não é assim, 99%. Tá? Então, o que eu deixo para vocês aqui de recado é, se você executar o correto gerenciamento, executar o gerenciamento da contaminação, né? Tratar de que forma? Com análises periódicas. Essa é a forma que você tem de medir a vida útil do óleo. Não é por tempo, né? Não é por horas, e sim pelo diagnóstico, né? Então, se você fizer análises periódicas da condição física do óleo, né, de como está o índice de acidez, de como está o índice de viscosidade, de como está o ponto de fulgor, quais são os tipos de partículas metálicas que tem ali, porque não é só para a condição do óleo que você está fazendo isso você está fazendo para a condição da sua máquina especificamente, né? Mas automaticamente você vai estar analisando como está a condição do óleo. E principalmente a questão de contaminação. Por quê? Porque é onde você pode agir. Tá? Se você tratar corretamente desde o princípio, desde o começo, do máximo nível de contaminação no seu sistema hidráulico, automaticamente você vai ter sempre um óleo com bons parâmetros, né? Com uma boa condição. Um baixo nível de contaminação, você vai estar preservando o pacote aditivo do óleo também, porque a sua máquina vai estar em melhor condição, você vai estar permitindo com que o óleo execute suas propriedades, suas 4 funções, aliás, tendo um melhor desempenho, né? E automaticamente você vai ter uma vida útil muito maior desse óleo. Estou aqui para dizer para vocês que conheço máquinas que trabalham já há anos e anos sem trocar a carga de óleo, porque não precisa, pessoal. Não é que não existe, mais uma vez reforçando, não existe um prazo em horas ou em meses para você trocar a carga de óleo. Como que você faz isso? Avaliando a condição perante análises de óleo. Lógico que se você hoje tiver aí um volume pequeno de óleo, falo com volumes de 60 litros, 100 litros, e você tiver aí um alto índice de contaminação, lógico que não vale a pena você tratar mais o óleo, né? Você troca a carga do óleo, que vai ser mais barato do que você fazer a contratação de serviço ou mesmo preparar equipamentos para fazer isso. Agora, se você tem um volume de óleo já considerável e 1.000 litros, 2.000 litros, enfim, e você está com esse óleo contaminado, vale sim você fazer uma análise do óleo e você contratar um serviço de tratamento desse óleo, de limpeza desse óleo, né? De filtragem, seja desidratação a vácuo, seja o que for, para você melhorar a condição desse óleo. Vale a pena? Vale sim a pena.
né? Porque o custo do óleo está muito alto hoje. Para você ter uma ideia, se você tem aí, considerando que o tambor o tambor do óleo hoje aí, 200 litros esteja aí na faixa de R$ 500, como está, né, mais ou menos nessa faixa, é um óleo de uma boa qualidade, né, de base mineral. Se você tiver aí um volume de 1.000 litros, você já vai estar utilizando 5 tambores. Digamos que você tem uma máquina com 2.000 litros, como eu já vi injetoras com 2.000 litros, né, onde você vai ter que utilizar aí 10 tambores a R$ 500. Você vai estar pagando R$ 5.000 de óleo, né, pessoal? Então, aliás, desculpa, não é R$ 5.000 de óleo, é R$ 5.000, desculpa, é o tambor, né? Você vai estar pagando aí R$ 50.000. Eu acabei confundindo aqui, R$ 5.000 o tambor de 200 litros. Então, se você tiver aí 2.000 litros de óleo, você vai estar pagando R$ 50.000 de carga de óleo. Olha o investimento que você vai ter que fazer. Se o fabricante manda você trocar a cada ano, você vai ter que gastar R$ 50.000 para trocar a cada ano a carga de óleo? Logicamente que não, né, pessoal? Então, por isso da importância, agora mais do que nunca, de você tratar de um gerenciamento da contaminação do óleo, né? Então, mais uma vez, voltando à pergunta principal, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o óleo? Não existe uma data específica, né? Não existe um prazo em horas, ou dias, ou meses para você fazer esse trabalho. Então, esse é um trabalho que você tem que fazer baseado no diagnóstico, baseado nas análises de óleo. Eu posso tratar isso? Pode sim. Agora, é muito mais fácil quando você compra uma máquina, quando você recebe um sistema hidráulico novo, é muito mais fácil você fazer é muito mais prático você fazer da forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Ou é muito melhor, talvez muito menos custoso você fazer a forma correta, né? O que é a forma correta? A forma correta é você fazer o abastecimento do sistema hidráulico já filtrando. Por quê? No gerenciamento da contaminação, quando a gente fala de contaminação, a gente está falando também de normas. A gente falou que o óleo tem as normas SAE, tem a norma DIN, né, que determina a viscosidade do óleo e tal. Também existe a norma para o gerenciamento de contaminação. Existem, na realidade, não uma norma só, mas mais normas, né? Nós tratamos aqui no Brasil muito da norma ISO 4406, a última versão em 2007, e também a norma NS 1638, são as mais comuns aqui no Brasil. Então você tem que trabalhar baseado nessas normas, né? Para um sistema hidráulico, a maioria dos sistemas hidráulicos, né, onde você tem aí componentes bombas, válvulas, você trabalha aí, falando em NS, né, você trabalha aí com uma classe desejada NS 8, 7, 8, 9, máximo, tá? Então 9 bem difícil, até mais 7, 8, vamos usar esse número. Hoje, se a gente for pegar um óleo dentro de um latão, tá, que vem do fabricante, geralmente esse óleo vai estar um NS 11, 10, até talvez mais, dependendo do fabricante. Por quê? Porque o fabricante não tem a obrigação de entregar um óleo para você dentro dos parâmetros que você precisa para sua máquina, tá? Ele está lhe entregando um óleo com um bom pacote de ativação, um óleo conforme as propriedades que ele está prometendo no manual, mas não em relação ao nível de contaminação. Por quê? Porque isso é custoso para o fabricante também. Então isso é uma obrigação sua fazer. Ou seja, quando você tem uma máquina e você compra óleo para fazer abastecimento, seja uma carga inteira nova, ou seja, completar a carga que você já tem, é sempre importante você fazer esse abastecimento filtrando, né? É sempre bom você fazer esse abastecimento com equipamento auxiliar de filtragem, para que você já possa tentar reduzir um pouco esse nível de contaminação do óleo, tá? Feito isso, é importante que você tenha um bom sistema de filtragem, seja na linha de retorno, seja na linha de pressão, seja um sistema offline, uma recirculação. É importante que você tenha um sistema autossuficiente de filtragem para manter sempre esse nível de contaminação. Por quê? Porque senão você vai lá, hoje vai fazer um tratamento do óleo, uma recuperação, uma filtragem, e o seu sistema ele está contaminando. Se a sua filtragem não for autossuficiente, vai acontecer que vai haver mais ingressos do que o seu sistema suporta reter, né?
e isso vai aumentando gradativamente. E assim, ao longo do tempo, você vai ter um óleo contaminado novamente. Por isso que é importante você ter esse cuidado também. Mas lógico, pessoal, se eu pudesse dizer algo para você hoje, tá, para lhe ajudar, programe o mais rápido possível um tratamento do óleo, né, que é o melhor que você pode fazer para o seu equipamento, né, é o melhor que você pode fazer para a sua produção, para manter a confiabilidade da máquina. Tá? Programe aí o mais rápido possível, faça um trabalho, faça análise do óleo para ver como é que está a condição, principalmente a contagem de partículas. Né? Esse é o que mede, é o principal ensaio para medir a contaminação do óleo. Tá? É o principal parâmetro que você tem. Grandes empresas trabalham forte nisso, tá? E tem resultados constantes. Eu tenho vários vídeos aqui onde sempre falo um pouco sobre isso, onde eu cito vários exemplos, né? É notável, isso é notável. Um ano você vai ter assim um resultado fantástico, você vai poder comprovar para qualquer direção de empresa que for esse resultado. Digo isso para você porque tive um cliente, aliás tenho um cliente, mas onde eu trabalhei muito forte hoje, eles já trabalham por conta, né, fazem o trabalho por si só, onde eles tinham uma bomba que gerava, quando precisa se executar manutenção, essa bomba tem um custo de aproximadamente, tinha isso na época de 70, 80 mil reais para executar manutenção. Eles têm parada anual, né? Mas essa bomba nunca durava um ano, essa bomba sempre ocorria desgaste e apresentava problema antes de um ano. Então eles tinham aí que executar a manutenção dessas bombas mais de uma vez por ano, né? E era parada de máquina, era custo da manutenção. Foi feito um trabalho onde eles param anualmente, né? Fazem a parada anual de máquina, e essas bombas são feitas apenas revisão e não mais por quebra. Então o custo diminui infinitamente em relação ao custo, né, para manutenção mesmo, né? E assim tenho sucessivos exemplos que eu posso citar para vocês, tá? Mas este é o recado que eu gostaria de deixar para você. Se você puder executar o trabalho de filtragem, de gerenciamento, através das análises, faça o quanto antes, tá, pessoal? Isso é importantíssimo e você vai ter resultados imediatos em relação a isso, tá? Então, pessoal, o óleo não tem uma vida útil para troca em horas, a não ser que você, aliás, apenas executando o diagnóstico. Um outro ponto importante, pessoal, é a gente buscar as origens, né, as causas da contaminação também. A gente está falando aqui de fazer o gerenciamento, né, fazer a filtragem, mas é importante a gente buscar as origens, né, porque de nada adianta a gente fazer um trabalho de filtragem, um trabalho de análise de óleo, se a gente não tratar as causas. E as causas são as mais variadas possíveis, né? Desde reservatório com problemas de vedação, né, até vedações de atuadores, explicando um pouquinho mais sobre os reservatórios, né? Muito das contaminações ocorre através dos reservatórios, né? Um bocal de enchimento, ali onde você faz o abastecimento do óleo, um filtro de baixa eficiência, muitas vezes você tem aqueles filtros com tampa preta ou cromada. Aqueles filtros, eles têm aí um meio filtrante, ele tem, tá, pessoal, dentro um meio filtrante, né, de espuma de poliuretano, que não tem aí uma micragem alta, né, então não tem aí uma eficiência, ele permite a passagem de pó, né, então não é recomendado para ambientes agressivos, né, pessoal, ambientes onde tem muito pó em suspensão, amorfos, né, tudo isso vai ingressar para dentro do reservatório quando for fazer a aeração do sistema, né. Outros pontos são aberturas sobre o tanque. Existe algumas máquinas mais antigas, sim, existem aberturas, algumas vedações mal feitas, né, algumas furações que existiam antes alguma tubulação e foi tirado porque foi modificado o sistema ou porque foi descartada alguma função e ficou lá aberto
uma furação em cima do reservatório, então isso aí é uma das maiores fontes de contaminação que você tem, né? Outra fonte de contaminação é então por meio das vedações das hastes dos cilindros, né? Então é sempre importante você, um ambiente muito agressivo, você proteger as hastes. Hoje existem sanfonas, existe um monte de coisa para proteção de haste, né? Ou até mesmo proteção externa, né? Porque o ambiente, um cilindro, um atuador trabalhando num ambiente agressivo, né? Ele vai tentar trazer essa contaminação, seja de pó, seja do que for, para dentro do atuador, né? E aí existe a função dos retentores raspadores, muitos conhecem como raspador na haste do cilindro. Quando esses não conseguem executar a sua função, eles permitem o ingresso de contaminação para dentro do sistema também. Tá? Um pouco é natural que ocorra, tá, pessoal? Então, de contaminação externa. A contaminação no sistema hidráulico ela ocorre por meio interno, né, pela geração do próprio sistema, porque a gente, por exemplo, tem uma bomba lá girando a 1800 RPM em alguns sistemas, na maioria. Então isso gera um filme, uma folga entre as partes móveis de 7 micron, 4 micron, por exemplo. Então é natural que isso ocorra, essa contaminação interna, a cada ciclo do sistema, né? Então existe a contaminação gerada internamente e a contaminação externa. Só não pode ser de uma forma exagerada, né? Porque essa contaminação ela tem que ser de tal ponto que o seu sistema seja autossuficiente e consiga reter isso e consiga ter mais autonomia do que a contaminação que é gerada, tá? Então essa é uma outra dica importante, agir na causa, tá, pessoal? Tudo isso vai fazer com que você tenha um sistema que dure mais, você tenha um óleo que você não precise trocar, tá? Não precisa trocar por tempo, determinado por tempo, tá? Um outro fator importantíssimo aí, voltando a falar de óleo, porque o vídeo de hoje era específico de óleo, um outro fator importantíssimo, a gente falou que o nosso reservatório lá, o nosso sistema com 2.000 litros, consumindo 10 tambores, a R$500, 50 mil, certo? O nosso investimento para fazer o abastecimento na máquina com óleo novo. Mas a gente não levou em consideração que a gente tem o descarte do óleo antigo também, tá? Então a gente vai ter que pegar esses 2.000 litros, 10 tambores de óleo velho e fazer o que com eles, certo? Vai ter que ter uma empresa que vá lá fazer a coleta na sua empresa, né? Então essa coleta não vai sair de graça, tá, pessoal? Então tem o custo do descarte também do óleo usado. Então tem tudo isso aí para você tomar esses devidos cuidados. Então esse custo não é mais 50, já é bem mais, tá? Então tem todos esses cuidados que você precisa fazer, né? Além do que, tem um outro fator aí que, se você se ligou no vídeo de hoje, se você prestou atenção, você vai ver que eu falei que o óleo novo, ele já vem com um índice de contaminação acima. Se a gente precisa de uma NAS 8 ou 7, por exemplo, na nossa máquina, e o óleo chega lá com uma NAS 11, a gente vai abastecer ele filtrando, é a indicação correta. Mesmo assim, provavelmente não vai estar na classe, eu ainda vou ter que fazer uma filtragem. E se eu quiser deixar o óleo zero bala do começo, eu vou contratar uma empresa para fazer essa filtragem para mim. Então eu vou ter mais um custo adicional em cima. Ou então eu vou ter mais elementos filtrantes, vou reduzir a micragem do meu elemento filtrante para ele ser mais eficiente. Vou ter um custo em cima disso aí. Então, a cada troca, claro que você vai ter um óleo novo, e claro, uma condição já bem melhor do que você tinha antes. Mas toda troca ela é traumática, ela gera um custo alto, além do tempo de máquina parada que você tem, certo, pessoal? Então aí tem todo o custo investido em cima disso. Falei da parte de vazamento, né, que o vazamento é um ingresso de contaminação. Onde vaza óleo entra a contaminação. Esse é o lema, né, pessoal? Por onde vaza óleo entra a contaminação. Ponto. Porém, se você tem uma máquina com vazamento de óleo, você tem aí outros problemas que não é mais desse vídeo. Por isso não vou abordar tanto aqui. Mas você vai ter outros problemas aí, desde risco de segurança, do trabalho dos seus funcionários, integridade de máquina, né?
Então aí você tem aí uma série de problemas aí, outras normas ligadas, né? Então uma outra questão importante também aí, se o seu funcionário vai fazer essa substituição de óleo, tem as questões também ligadas à NR20, né? Você tem que ter a capacitação do seu funcionário para fazer esse trabalho também, ter os EPIs utilizados, tudo isso é custo, né? Tudo isso é custo. Tá, pessoal? Então, com base neste começo de janeiro, né, nesse tópico que me chamou a atenção, eu trago aqui para vocês o vídeo de hoje. Tá? Sempre que você quiser ver alguma coisa diferente aqui no nosso canal, se manifeste, comente aqui nos vídeos, no YouTube, nas redes sociais, peça o que você gostaria de assistir, comente aqui o que você acha. Ah, Everton, eu não concordo contigo em alguma coisa que tu falou. Então comente aqui. Se você não concorda comigo, comente e deixe a sua opinião, né? Só vai enriquecer mais o assunto e o canal, né, pessoal? Então essa é a contribuição que você pode fazer. Comente aqui, deixe a sua contribuição. Se você trabalha com óleo, comente aqui também. E a gente vai discutindo, e quem sabe a gente não faça um novo vídeo tratando deste assunto aqui também, certo? Então, pessoal, hoje encerro o vídeo por aqui. Peço que se cuidem, né, com essa questão da Covid, que ainda é uma atualidade nossa, então se cuidem bastante. Desejo bastante saúde para vocês. Peço um favor a você, me dediquei aqui a fazer esse vídeo para você, trazer aqui o meu conhecimento, trazer aqui um pouquinho do meu tempo para você. E o que eu peço para você é que compartilhe com amigos esse vídeo, né? Compartilhe com amigos, com colegas, com que você saiba que esse vídeo pode ajudar. E peça para que se inscreva lá, entre na página, cadastre o e-mail. Se você não cadastrou seu e-mail, entre lá na página, pelo link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, e cadastre seu e-mail lá na página também, né? E você vai estar recebendo e-mails meus aí falando um pouco sobre os assuntos relacionados aqui aos nossos temas. Tá bom, pessoal? Abraço, até mais!